Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Portal Saúde, um programa que tem o objetivo de levar até você informações sobre as mais diversas áreas da saúde com profissionais capacitados. Hoje vamos receber a enfermeira Luana Stirmer, do Hospital Santa Lúcia aqui de Cruz Alta. A Luana, que é da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Luana, seja bem-vinda então ao nosso programa. Muito obrigada. O que seria essa comissão, Luana? Então a gente chama, SCIH, então é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né? Ela é composta por vários membros, né? Então nós temos os membros executores e os membros consultores. Dentro dos executores, então, tem a médica infectologista, a enfermeira e uma farmacêutica. E daí nos membros, então, consultores, tem representantes, então, do corpo clínico, né, da direção, então o diretor técnico, o diretor geral, membros da farmácia, da nutrição, da enfermagem, então a gerência de enfermagem faz parte, integrantes do núcleo de segurança também. Sim. Então, na verdade, é um trabalho multiprofissional. Envolve também o pessoal do administrativo, que também participa, né, de várias ações que são realizadas também. Então, fica todo mundo ciente, é mais os gestores. Né? Depois a gente vai disseminando o trabalho e as ações dessa comissão. É uma equipe multidisciplinar, né? Isso. A gente se reúne mensalmente, né, para estar discutindo os assuntos, é passado os dados, né, todas as infecções que CH busca, investiga, né, então o fechamento das taxas, então, é passado então para todos os integrantes. Para a gente entender de uma maneira mais simples, assim, o que exatamente a comissão faz? Na verdade, a gente vai definir vários processos, desde procedimentos, qual é o uso, qual antisséptico a gente deve utilizar, qual produto é mais adequado, desde o produto de limpeza, que é padronizado, a gente tem que estar monitorando, testando, vendo se é efetivo. A questão da higienização das mãos também é um foco muito importante que a gente trabalha, né, na prevenção de infecções, que principalmente a gente trabalha com a prevenção, né? Porque a gente sabe que depois de instalada uma infecção, né, o tratamento já se torna muito mais difícil, né? A gente sabe o impacto que tem a infecção hospitalar, né, que também é chamada de infecção relacionada à assistência à saúde, que não é só a infecção hospitalar, mas todo aquele paciente que passou por algum procedimento, pode ter sido ambulatorial, ou até numa instituição de longa permanência, né, nos asilos, enfim, em clínicas, também é uma infecção relacionada à assistência à saúde. E a gente sabe que no ambiente hospitalar circulam muitas pessoas, né? Então tem que ter esse cuidado, desde quem vai visitar, para quem está internado e até mesmo para os próprios colaboradores. Sim, então a gente faz um trabalho, começa desde o familiar, né, acompanhante, ao funcionário, e ao funcionário no geral, tanto da área assistencial quanto administrativa, porque todos de uma forma direta ou indireta, né, tem um impacto bem grande na saúde do paciente. Estão envolvidos, né? Envolvidos. De que maneira é feito esse controle de riscos, essa prevenção? Na verdade, a gente foca, né, através de treinamentos, então sempre o colaborador ao entrar no hospital, então ao ser admitido, tem todo um processo de treinamentos, né, não só da parte do controle de infecção, mas também, então, que já é focado na questão da higienização das mãos, outros cuidados, reforçados procedimentos, né, a questão dos resíduos, que é um ponto bem importante, né, que envolve o controle de infecção também, dentre outros cuidados, né. Sim. E depois é contínuo esse treinamento, que como a gente fala em prevenção, a gente foca em vários treinamentos, educação continuada, então, né, para melhorar, então, a conscientização dos colaboradores. E familiares acompanhantes também, porque deve ser um processo contínuo, né, porque toda vez a alta rotatividade, enfim, então, sempre vão ser novos familiares, novos acompanhantes e cuidadores, né. Vai sempre mudando esse fluxo, né? Isso.
E essas orientações envolvem várias questões, né? Então a gente sabe que muitas vezes o controle de infecção acaba envolvendo muitas regras, muitas medidas, mas é necessário. Mas muitas vezes, né, as pessoas acabam vendo só a regra, mas não o que está por trás dela. Então por isso que é importante estar explicando o porquê, né? O porquê que a gente controla, por que tem um horário específico de visita, né? Por que não podem ficar 10 familiares no quarto, 10 acompanhantes, né? Então, por que isso deve ser controlado? Na verdade, isso vai ser benéfico ao paciente, né? Sim. Por quê? Maior número de pessoas, né? A gente sabe que muitos familiares, enfim, podem carregar, né? Trazer da rua ou de casa, sua residência, algum germe, algum micro-organismo que acaba sendo prejudicial ao paciente. Porque muitas vezes aquele paciente já está mais comprometido, debilitado, então tem um risco maior de estar adquirindo alguma infecção, né? E até às vezes a pessoa que está visitando, ela não tem essa noção desse risco, né? Que de repente a mão que não foi bem lavada, ou essa circulação, por exemplo, a pessoa passou e mexeu num dinheiro antes de chegar no hospital. Sim, veio da rua, veio de uma loja. Pode estar carregando, né? Pode. Por isso que é importante sempre, antes de tocar no paciente, antes de cumprimentar, então, o familiar, o amigo que está internado, né, que higienize as mãos. Então, a gente dispõe de dispenser de álcool, né, em todos os quartos, nos corredores. Então, antes de tocar no paciente e após o contato. Então, quando ele for sair, se despedir do paciente, também está utilizando o álcool. E outra medida bem importante é a questão de não sentar na cama do paciente, né? E muitos acabam não cuidando isso, ou a gente acha, mas é meu familiar, eu estava em casa com ele. Tava cuidando, mas tudo né? muda quando, né, se trata de um ambiente hospitalar, é diferente, né? Então a gente tem que ser dada essa atenção e essa orientação, porque a maioria das pessoas são, né, leigas. Sim. E a gente sabe, e se tratando do nosso familiar, a gente acaba não vendo com esses olhos, por isso que devem ser orientados. Então, não sentar na cama, porque pode ser um risco para o paciente, né, como também para o familiar ou acompanhante, né? Sim. Outra questão, não compartilhar utensílios, então, com o paciente, né, tomar no mesmo copo, né, ou lá servir um suco, enfim, lá no quarto, né, e utilizar o mesmo copo, né? São exemplos bem básicos, mas que dão uma enorme diferença, né? Até porque tem que ter um cuidado que às vezes o paciente ele está um pouco mais debilitado, digamos, né? E aí tu pode oferecer, né, um risco de passar alguma doença para o paciente ou até uma gripezinha que às vezes a gente não dá muita bola, mas como o paciente está debilitado pode agravar o quadro, né, Luana? Sim, a gente tem, né, os extremos de idade principalmente, né? Então, paciente idoso, crianças, então, né, elas têm um risco bem maior também de estar adquirindo, porque a imunidade delas, então, é menor. Então, ela tem um risco bem maior de estar adquirindo, né? E outros pacientes, dependendo da patologia, então, doenças crônicas, né? Fazem uso de quimioterápicos, então, também tem imunidade bem mais baixa, tendo um risco mais elevado de estar adquirindo alguma infecção. Até a gente comenta, né, que crianças recém-nascidas, normalmente o pessoal quer ir no hospital visitar, quer conversar um pouquinho, né, passar algumas dicas para a mamãe. Mas tem que ter esse cuidado, né? Tem que preservar, né? O cuidado mais básico e fácil é a higienização das mãos. A gente sempre fala, né? Isso é um cuidado básico tanto, né, intra-hospitalar quanto de casa, né? Então, por exemplo, do recém-nascido também, quando a mãe começa a receber visitas em casa, questão do cuidado de estar higienizando as mãos antes de tocar, né? Levar como um hábito para a vida, né? Sim. A gente falava a respeito do chimarrão. O chimarrão é uma prática que é muito tranquila, assim, no nosso dia a dia, aqui no estado, né? Mas no hospital tem que ter um certo cuidado. Sim, porque muitas bactérias, então, a gente acaba transmitindo através do contato, né? Bactérias e outros micro-organismos. Então, o que acontece? Por exemplo, num quarto onde tem mais de um paciente, né? Ou até mesmo do familiar com o paciente acabam tomando, né? Eles estão tendo contato. Não é o direto, mas é indireto através, então, no objeto, no caso a bomba ou a cuia. De alguma forma está transmitindo. Isso. Então, o que a gente solicita, né? Que sempre nas salas de espera, então, não seja consumido chimarrão, que a gente sabe que aqui, né, no Rio Grande do Sul é difícil, porque é hábito, então é difícil cortar isso por completo, mas a gente pede cuidados. Por exemplo, nunca
tomar mate de um quarto para outro, por exemplo, o familiar, né, e visitar outro paciente ou conhecido, enfim. Então a gente pede que seja restrita a visita ao seu familiar, né? Porque muitas vezes o que acontece é não já aproveita e visita outro paciente que está internado, né? A gente sabe, então tem que ter todo um cuidado. A gente pede esse cuidado, então, com o chimarrão, porque também é um veículo que pode ser de transmissão. É interessante isso que tu falaste da questão das visitas, né? Às vezes a pessoa vai com o objetivo de visitar alguém ou está fazendo acompanhamento de um familiar, né? E aí ela descobre que tem outros amigos que estão internados e faz esse translado de quartos, né? Sim. Isso é muito perigoso, porque às vezes não se tem o controle o motivo pelo qual a pessoa está internada, né? Podendo agravar o quadro dela. Isso, podendo até ser prejudicial ao outro paciente que tu vai visitar, quanto para o próprio familiar, né? Isso também é uma questão bem importante. Quando se tem mais que um paciente no quarto, também ter o cuidado, né? O acompanhante de um paciente não tá auxiliando o outro, não tá tocando na cama, enfim, do outro paciente. Né? Isso também é um cuidado limpinho, bem... né? Cada um, na verdade, cada acompanhante cuida do seu familiar ou paciente. Né? E hoje em dia, com o celular, né, Luana? Às vezes é melhor fazer uma ligação, mandar uma mensagem para demonstrar esse carinho, essa preocupação, do que correr esse risco, né? Ou levar esse risco para a pessoa, né? O que a gente sempre fala, né? Não é restrito a visita, nada, porque a gente sabe que tem todo o apoio psicológico, enfim, que vai contar muito, né? No processo de saúde e doença daquele paciente, então na recuperação desse paciente. Mas, né, a gente sabe que às vezes, em alguns casos, é melhor não ir até o hospital. Por exemplo, aquela pessoa que tem realmente um resfriado, ou teve febre, né, alguma outra patologia, né, enfim, conjuntivite, né, até uma simples diarreia, mas que não vá até o hospital. Essas regras, assim, às vezes, como o pessoal tá olhando de fora, né, chega no hospital, tem um monte de regras, parece um pouco chato. Mas, por exemplo, existe uma certa restrição para crianças. As crianças, muitas vezes, ainda não foram vacinadas, né, então elas também correm um pouco mais de risco, né? Sim, então, né, a gente tenta controlar isso no geral, por isso que é restrito. Né, lá, muitas vezes, na portaria, né, a gente acaba orientando, reforçando, só que por trás dessas regras, como eu falei, tem uma dimensão muito grande de cuidado, né, de prevenção. Sim. De uma maneira geral, assim, o que muda no dia a dia do hospital, na rotina, né, e também dos visitantes, dos pacientes? Na verdade, a gente, como passei, ela vai participar de vários processos, né, desde lá da entrada, na portaria, até na internação. Tem toda a questão também dos pacientes que é necessário, então, uma precaução maior, que são as precauções de isolamento. Então, essas vão ter algumas especificações, assim, mais voltadas e um pouco mais restrito, né, do que no leito comum, então. Para os colaboradores, assim, como que vocês conseguem fazer esse controle de prevenção, essa orientação deles, Luana? A gente faz tanto orientações em loco, então, né, durante o turno de trabalho, então são feitas orientações mais rápidas, sim, mas são passados de vários assuntos, né, tanto de cuidados com dispositivos, né, que são catéteres, sondas, quanto da higienização das mãos. Da higienização das mãos, assim, a gente mais fala, porque é a medida mais, assim, eficaz realmente e simples, né, no controle da infecção. Ela é super acessível, né? Então a gente é feito um monitoramento da higienização das mãos também, todos os dias, né? É feito se o colaborador está seguindo a técnica adequada, né? Porque deve ser seguida a técnica para ter uma redução dos micro-organismos da nossa mão, né? A técnica, os momentos certos, porque nós temos 5 momentos da higienização das mãos e que é muito importante segui-los, né? Então, é específico para o profissional, né? Mas também tem os que são específicos para familiares e acompanhantes. Então, se é antes do contato com o paciente, imediatamente antes da realização de algum procedimento. Então, antes de realizar qualquer procedimento no paciente, né, o enfermeiro, o técnico de enfermagem ou outro profissional vai higienizar as mãos. Após o contato ou risco de exposição a algum fluido corporal, né? Então, a sangue, outras secreções. Após o contato com o paciente, direto, né? E muito importante que às vezes é um dos 5 momentos esquecidos, que é após o contato com superfícies próximas do paciente. Então, não toca diretamente no paciente, mas toca
Ou na cama, na grade do leito, na mesa da cabeceira, né? Então, é bem importante. Então, sempre ao entrar e ao sair do quarto, né? Sempre o colaborador deve higienizar as mãos. E esses cuidados do hospital, ele passa por toda a equipe de colaboradores, desde quem está lá no administrativo, por exemplo? Ao entrar, sim. Mas a gente faz também com o administrativo, mas é mais focado, né, com assistência, que é mensalmente. Sim, né? Com o administrativo é um pouco mais espaçados os treinamentos. Nesse período, assim, que é normal a gente estar em ambientes mais fechados, né, reunir mais pessoas, quais seriam as tuas dicas, né, para que o pessoal possa se prevenir e ter esse cuidado? A gente sabe que agora, né, principalmente nessa época, começa, então, né, as infecções respiratórias. Então, a gente deve evitar, né, sempre que possível, aglomerações, né, muito grandes, então, de pessoas. Manter o ambiente sempre arejado também é bem importante, né. Evitar, se eu tô com um resfriado ou gripe, enfim, de estar indo em algum lugar, né, ou chegando muito próximo de outras pessoas também. Né, cuidar quando for tossir ou espirrar, sempre estar utilizando então um lenço e após descartar e higienizar as mãos, né, isso é bem importante. É questão de conscientização mesmo, né, Luana, para que todos consigam viver melhor, né, com mais qualidade de vida, né? E é bem por aí, né, entender um pouquinho as regras, para que o pessoal também não fique chateado quando chegar no hospital e tiver que cumprir algumas coisinhas ali para poder visitar as pessoas queridas, né? Que na verdade essas regras são para o bem do paciente, né? A gente sabe que às vezes gera um certo impacto, né? Porque a pessoa já está preocupada com seu familiar, seu amigo, né? E acaba que se depara com várias regras, mas na verdade é bom realmente a gente entender que tem um porquê dessas regras, né? Que envolve toda uma segurança, né, do paciente. Com certeza. Luana, muito obrigada pela tua participação aqui no Portal Saúde, pelas tuas explicações, né? E sempre que possível, retorne, que a TV Cruzaltense está de portas abertas para te receber. Muito obrigada. A você que nos acompanha também, o nosso muito obrigado. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima edição.